Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de regras. E hoje eu vou ensinar para vocês como é que se joga Flip Town, um lançamento aí da Mosaic, um jogo de Flip and Write, jogo de canetinha, um jogo que surgiu, eu não tinha ouvido falar, a Rô viu, gostou muito da premissa, me mostrou e a gente se apaixonou, é isso. O resumo é esse. Em Flip Town é um jogo de faroeste, onde nós podemos meio que escolher o nosso destino. Exatamente, o jogo aí no melhor estilo Westworld. Eu adoro essa série. E Flip Town é um jogo que dá para ser jogado solo ou até 4 jogadores. E na caixa fala entre 30 e 45 minutos. Eu acho que dá aí um pouquinho mais, principalmente as primeiras partidas. Mas vamos lá então para a preparação e para ver como é que se joga Flip Town. Para começar, cada jogador vai receber um seu tabuleiro e uma caneta, né? E esse tabuleiro aqui ele abre, ó, em 4 partes. E o jogador vai colocar aqui na sua frente. A preparação ela não muda dependendo da quantidade de jogadores, tá? Só no modo solo, mas aí eu não vou explicar aqui o modo solo, vocês podem conferir lá no manual. E para ficar didático, eu vou mostrar somente a área de um jogador aqui. Agora vamos pegar todas as cartas de recompensa, vamos embaralhar e pegar somente 3 delas. Então as demais voltam para a caixa do jogo. E aí as cartas que você selecionou, você vai deixar virado do lado que dá aqui, ó, 7 pontos. Tem aqui os números 7 nessa estrelinha de xerife, então essa estrelinha de xerife significa pontuação. Então nós vamos deixar aberta na mesa para que todos os jogadores possam olhar, né, e conferir. Agora nós vamos pegar esse baralho aqui, que é literalmente um baralho, só que nesse caso é um baralho personalizado, né, com a arte do jogo. Então ele é um baralho comum, com cartas de A até o Rei. E nós vamos remover as 2 cartas de Corinha, tá, de Joker. E nós não vamos usar ela na partida. Vamos embaralhar todas as demais cartas e colocar aqui no centro da mesa. Flip Town é jogado em 3 rodadas, tá? E cada rodada dura 5 turnos. Então eu vou explicar aqui como é que funciona. A preparação do jogo ela é basicamente isso, tá? E aí começando uma rodada, a primeira coisa que vocês vão fazer, né, depois de embaralhar as cartas, é separar uma dessas cartas para ser a carta de xerife. Ou seja, nós vamos pegar uma carta, colocar ao lado do baralho, sem olhar qual é essa carta, tá? Nenhum jogador vai olhar essa carta. E então nós vamos para a fase de ação dos jogadores. Então antes de começar, todos os jogadores começam com 4 de grana, que é o dinheiro do jogo, e 2 ouros. E aonde a gente recebe isso, a gente marca isso. Eu vou explicar aqui como é que funciona o tabuleiro dos jogadores, tá? Eu vou tentar dar na edição aí um zoom para ficar mais fácil de vocês verem, né, como é que funciona aqui, porque tem várias coisas bem pequenininhas aqui no tabuleiro. Então aqui embaixo nós temos os recursos do jogo, né? Nós temos grana, ouro, estrelas, que são os pontos de vitória, como eu já mencionei, e nós temos também um nível de procurado. Então sempre que você ganhar um recurso, você vai circular ele. Então no caso da grana, todos os jogadores começam com 4, nós vamos circular aqui 4 moedinhas, 4 granas, e 2 de ouro. Circula aqui, então são esses recursos que nós temos disponíveis, são os recursos circulados. E então nós vamos para a fase de turno, né? A fase que os jogadores vão jogar. Como é que funciona essa fase? Antes de começar, nós vamos virar 3 cartas do baralho. E essas são as cartas que os jogadores vão usar na rodada. Todo jogador, e aí a gente pode jogar simultaneamente, tá? Todo jogador vai escolher uma das cartas para ser uma carta de naipe, então você vai só usar o naipe daquela carta. E para que isso? Nós temos no jogo aqui alguns lugares que nós podemos fazer ação. Nós temos a trilha, nós temos a terra ruim, a mina e a cidade, tá? E além disso nós temos o cemitério, que eu já vou explicar. O naipe que você escolher vai ser o lugar onde você vai fazer a ação. Ou seja, se eu escolher um naipe de copas, eu vou fazer uma ação na trilha. Se eu escolher um naipe de espadas, eu vou fazer na terra ruim. Se for de ouros, eu vou fazer uma ação na mina. E se for de paus, eu vou fazer uma ação na cidade. Então depois de escolher uma carta para ser o naipe, ou seja, para decidir aonde eu vou fazer a ação, eu tenho que escolher uma outra carta para ser o valor, né? E essa carta de valor é aonde eu vou fazer a ação dentro daquele território que eu já escolhi previamente pelo naipe. Vamos supor aqui que eu escolhi o naipe espadas e eu vou fazer uma ação na terra ruim. Agora eu tenho a opção de fazer
uma ação com valor de rei ou de 6. Vamos supor então que eu escolho fazer a ação de valor 6. Então eu vou fazer o naipe, né, na de espada, na valor 6. Então eu vou olhar aqui e procurar na terra ruim qual ação é a de valor 6. No caso é essa ação aqui. E eu vou circular ela. Tá? E vou fazer a ação que eu já vou explicar cada uma das ações para vocês. E a carta que eu não escolhi, né, nem para naipe e nem para seu valor, ela vai ser uma carta que vai para minha mão de poker. Exatamente, nós temos um lance de poker no jogo, isso é muito legal. Então nesse caso, nesse exemplo aqui, eu não usei o rei de paus, né? Então eu vou pegar e nessa área do jogo, que é onde rola aqui as mãos de poker, eu vou pegar aqui e escrever, né, que é o rei, e circular o naipe aqui do rei. Né? E isso aqui, vocês podem ver, né, como eu falei, são 3 rodadas e 5 turnos. A cada turno nós vamos ganhar uma carta, né, numa mão de poker, que vai para nossa mão de poker, e no final de cada rodada nós vamos resolver essa mão. Depois nós vamos fazer a segunda rodada e da terceira rodada. Nós já vamos chegar lá. Depois que todos os jogadores tiverem já feito a sua ação e escolhido a sua carta, né, a carta que sobrou com uma mão de poker, nós vamos descartar essas cartas e virar 3 novas cartas e jogar mais um turno da mesma forma. Depois que os jogadores tiverem jogado 5 turnos dessa forma, nós vamos então para a fase que é a de resolver a mão de poker. Como eu expliquei aqui previamente. Depois de resolver a mão de poker, nós vamos receber o nosso income, né? Nossas receitas ali. Nós podemos ganhar dinheiro e ouro, baseado em algumas coisas que nós podemos ganhar durante o jogo. Já explico também. E por fim, nós vamos virar a carta de xerife, que vai dar a voz de prisão, e alguns jogadores podem ser presos. Tá? Eu vou explicar cada uma dessas fases, mas antes eu vou detalhar a fase de ação dos jogadores, né? Onde é o que acontece aqui no jogo, com todas as ações possíveis que nós podemos fazer no jogo. O manual tem uma parte que mostra os símbolos comuns, né, do jogo. Isso aqui é bem importante e interessante vocês darem uma olhada na primeira partida, porque depois que vocês entendem isso, fica muito mais fácil, né, de entender o jogo. Eu vou explicar aqui as ações e vou explicando os símbolos ao decorrer da explicação. Então aqui nós temos os símbolos dos naipes, né, e cada naipe representa uma localidade, como eu já expliquei. Temos esse símbolozinho aqui do hippie, que representa o cemitério, que é uma área que eu já vou explicar. Nós temos aqui o símbolozinho de ouro. Esse outro símbolo, que é um tesourinho quebrado dentro de um círculo vermelho, é uma bateia. O símbolo aqui, né, o cifrão, é a grana, o dinheiro do jogo. Nós temos o símbolozinho de martelo, a estrela, que são pontos de vitória, e a estrela prata, que são pontos de vitória que nós só marcamos no final do jogo. Nós temos aqui as cartas que têm os valores, né, como eu expliquei, é a ação que a gente vai fazer, vocês já vão entender melhor também. Temos aqui esse nível de procurado, que nós vamos marcar aqui sempre que nós ganharmos símbolos de procurado. E tem esse símbolo aqui que é o procurado riscado, onde nós vamos perder, né, símbolos de procurado. E aí nós temos o símbolo aqui de igual ou maior e menor que, né, que vocês já vão entender. Vamos lá então para as ações do jogo, começando pela trilha. A trilha, ela é bem simples, tá? Vamos supor aqui, nesse exemplo que eu escolhi a carta de naipe de copas, então vamos fazer uma ação na trilha, e aí eu posso escolher ou o rei ou o 4. Vamos supor que eu escolhi o 4 aqui para ser a minha carta de valor. Isso significa que eu posso andar na trilha até o valor 4. Tá? Eu não preciso ir direto para o valor 4, eu posso ir até o valor 4. Isso significa que se eu tivesse escolhido o rei, eu poderia escolher qualquer espaço da trilha, já que o rei aqui é a última opção, né, da trilha aqui. Vamos então explicar como é que funciona. Vamos supor que eu escolhi o 4, mas eu escolhi fazer a ação de número 2, por exemplo. Eu vou circular aqui, que eu estou fazendo a ação 2, né, e eu vou ganhar os recursos que estiver embaixo. Então a trilha ela é basicamente isso. Você só ganha o recurso que estiver embaixo na parte que você escolheu, né, parado na trilha. Só que tem um detalhe, quando eu for na trilha novamente, eu nunca posso voltar, ou seja, ir num espaço que eu ainda não fui, antes, né, da onde eu já parei. Vamos supor que numa próxima rodada eu escolhesse fazer a trilha de novo, eu não poderia circular o A, porque eu já passei por lá. Esse é o detalhe da trilha. Você pode escolher e já pegar a recompensa 10, por exemplo, né, da carta 10, mas todas as outras você vai perder, você não vai ter a chance de pegar no jogo. Então esse é o lance aí da trilha, aonde você parar,
Quando você for de novo, você tem que continuar dali para frente. E aí aqui nós temos os símbolos que nós podemos ganhar, né? Por exemplo, o A aqui eu ganharia 2 estrelas, que são 2 pontos de vitória. Então, nesse caso, eu marcaria aqui 2 estrelas. No caso 2 que eu escolhi aqui, eu ganharia uma bateia, um martelo. As bateias estão aqui, ó, embaixo do nível de procurado, e os martelos também. Nós podemos ter 4 de cada no jogo. Então vamos supor que eu escolhi aqui, eu escolhi um martelo. Então venho e circulo um martelinho aqui. A ação 3 me deixa eu fazer uma ação no cemitério, porque vocês já vão entender como é que funciona a ação do cemitério. E me dá um ponto de vitória, né? A ação 4 dá 3 pontos de vitória e um nível de procurado. No caso, sempre que tiver nível de procurado, eu tenho que vir aqui e circular o nível de procurado. A ação 5 me dá 12 dinheiros. E vocês vão ver que algumas ações, elas têm um naipe aqui. Por exemplo, o 6 ele tem espada, o 9 tem o paus e a dama aqui tem o de ouro. Sempre que você fizer uma ação e tiver um símbolo lá, isso significa que você vai fazer uma ação bônus naquele lugar. Então vamos supor que eu escolhi aqui o 6, eu vou fazer uma ação bônus na Terra Ruim, que é, né, o naipe aqui, né, de espada. E aí quando eu ganho uma ação bônus, eu não vou usar o valor da carta que eu usei. Vamos supor que eu usei o valor 8, né, para andar aqui na trilha. Eu não preciso fazer a ação na Terra Ruim com o valor 8. Quando você ganha um bônus para fazer em outra área, você escolhe qualquer número e faz em qualquer área. Então eu poderia aqui fazer no rei direto, por exemplo, ou no 2, ou no 6, qualquer valor. Então sempre que você ganhar um bônus em outra área, você vai fazer uma ação extra naquela área, em qualquer lugar, né? E se a ação extra que você fizer de gerar uma outra ação extra, você vai também fazer mais uma ação. Então isso pode desencadear um combo aí, você acabar fazendo 3 ou 4 ações em uma única jogada. Em alguns lugares vão ter que você ganha uma quantidade de níveis de procurado. Nesse caso aqui eu ganharia no 10, 5 pontos de vitória e 2 níveis de procurado. Então aí eu teria que marcar 2 vezes aqui o nível de procurado. Então a trilha é basicamente só isso, né? Você vai escolher o lugar que você vai parar, né, com o limite da carta que você escolheu de valor, e vai ganhar a recompensa que tiver embaixo. Vamos então agora para a Terra Ruim. A Terra Ruim é onde nós vamos fazer um assalto, que é a parte que nós vamos escolher o caminho, né, não muito virtuoso aí. E aqui nós temos 3 opções, né, de assaltos que nós podemos fazer. Podemos assaltar uma galinha, uma vaca, uma carruagem ou um trem. É lógico que a dificuldade ela aumenta, né? Como é que funciona fazer uma ação na Terra Ruim? Vamos supor que eu escolhi fazer lá uma ação na Terra Ruim na carta de número 6. Eu escolhi o valor 6, né, com um naipe de espadas. Então eu vou circular aqui a carta número 6, né? E antes de resolver e ganhar as coisas aqui, eu vou comprar uma carta do baralho e ver se meu assalto foi bem sucedido ou não. Para o assalto ser bem sucedido, eu tenho que tirar o valor da carta que eu estou indo ou maior. Então nesse caso eu estou tentando assaltar aqui, né, roubar uma vaquinha de valor 6. Então a carta que eu virar tem que ser 6 ou maior. Então vamos dar um exemplo aqui, vou pegar e virei a carta de número 6 por coincidência. Nesse caso foi um sucesso. Então eu vou ganhar todos os recursos que tiverem aqui embaixo na sua totalidade. Aqui nesse exemplo são 2 níveis de procurado, marca aqui, 4 pontos de vitória e 3 dinheiros. E agora no caso do assalto não ser bem sucedido, então vamos voltar aqui, tirei aqui os recursos que eu ganhei, vamos supor que eu vou assaltar aqui a vaquinha de número 6, eu virei a carta e é um 2, tá? Eu vou descartar e meu assalto não foi bem sucedido. O que acontece? Eu vou ganhar ainda assim um nível de procurado que está lá. Então, nesse caso, 2 níveis de procurado, eu ainda vou ganhar. As estrelas, os pontos de vitória, eu vou ganhar a metade delas. Então, se fosse bem sucedido, eu teria ganho 4. Nesse caso, eu ganho 2 pontos de vitória. E por ter sido mal sucedido, eu não ganho nada do dinheiro. Então, é isso que acontece se você faz um assalto que não é bem sucedido, né? Mas se for bem sucedido, ganha todos os recursos na sua totalidade. E é assim que funciona a Terra Ruim. Além disso, você pode ver que tem 4 linhas aqui, né? 4 opções. Quando você marcar as 3 de uma mesma linha, você imediatamente ganha o bônus que está aqui do lado, ó. Que nesse caso é fazer uma ação no cemitério,
Nesse caso é fazer uma ação na mina, aqui na cidade e aqui na trilha. Então sempre que você completar uma linha, você ganha o bônus ali que está do lado e faz essa ação bônus imediatamente. Vamos então agora explicar como é que funciona a área da mina. A mina, ela funciona da seguinte forma: você vai começar a escavar, né? E você tem que escolher um dos dois lados aqui primeiro para ir. Vamos supor que eu escolhi o naipe de ouros para fazer a ação na mina e escolhi como valor o valor 8. Né? Nesse caso, vocês podem ver que tem duas opções na mina. Eu tenho que sempre começar lá de cima. Tá? E aqui a primeira opção eu posso fazer com uma carta de valor de A até 7 e a outra de 8 até rei. Então nesse exemplo, que eu escolhi a carta 8, eu vou circular aqui essa área 8 e ganhar tudo que tiver lá dentro. Nesse caso é um ouro e uma bateia, que eu vou circular aqui. E o lance da mina é que sempre você só pode, né, descer por lugares que você já explorou. Vamos supor que numa próxima jogada eu escolhi o valor, né, o naipe de ouros e um valor 8, eu poderia descer por esse caminho aqui, ó, que vai de 8 a 10. Né? Para esse outro aqui eu teria que precisar de um valete, dama ou rei. Então aí eu vou descer e circular aqui a outra área da mina. Nesse caso ganhar um ouro e fazer uma ação na trilha. Então a mina você sempre pode, né, ir descendo. Você nunca pode subir. Vamos supor que eu já tenha vindo aqui. Eu não posso usar uma carta de 5 até 7 para subir. Mas eu posso começar a explorar a mina de novo. Eu posso começar lá em cima de novo sem nenhum problema, tá? Depois eu posso descer para cá. E se eu quiser eu posso até vir para cá, porque eu posso descer de um lugar que eu já explorei antes, tá? Então nesse caso aqui, como já está circulado, eu poderia circular aqui também, tendo o valor, né, dentro daquele range. Então é assim que funciona a mina. Vocês podem notar que mais no final da mina aqui vai ficando mais perigoso, inclusive você ganhando mais níveis de procurado. E na última linha você ganha estrelas de prata, que são pontos de vitória que a gente conta só no final do jogo. Tá? Eu já vou explicar elas também como é que elas funcionam. E por último nós temos a área de cidade, que é uma das mais complexas porque tem várias aqui localidades e cada localidade faz uma coisa totalmente diferente. Antes de explicar a cidade, eu vou explicar para vocês o cemitério. O que significa o cemitério? O cemitério eu posso escolher, por exemplo, vamos supor que eu escolhi essa carta de naipe, essa de valor, então eu faria uma ação na mina com valor 8, mas eu posso escolher não fazer a ação e fazer uma ação no cemitério. Então eu posso fazer com qualquer naipe, qualquer valor, uma ação do cemitério. Que basicamente eu vou ignorar ali o naipe, né, e o valor da carta e fazer uma ação lá. Como é que funciona as ações no cemitério? Quando eu for fazer uma ação no cemitério, eu vou escolher uma das lápides e vou circular elas. Todo jogador já começa com essa lápide aqui circulada, ó. E aí eu vou circular qualquer outra lápide e eu vou ganhar o recurso que tiver entre duas lápides que eu já circulei. Nesse caso aqui, se eu tivesse circulado essa, eu ganharia uma bateia, por exemplo. Mas sempre que você circular uma lápide, você ganha um nível de procurado. Pode ver que todas as lápides aqui têm um nível de procurado, né? Não é uma coisa muito legal ficar revirando o túmulo dos mortos aí. Inclusive, pode acontecer de quando você circular uma lápide, você ganhar 2 recursos, né? Porque você vai ficar adjacente a 2 outros que você já circulou. Por exemplo, nesse caso, se eu circulasse aqui, eu ganharia 2 pontos de vitória e faria uma ação na mina, né? Que é a de ouros aqui. E é assim que funciona o cemitério. Vamos então agora para a cidade e explicar cada uma das suas localidades. A cidade é onde nós podemos gastar nosso dinheiro e conseguir itens, ou pontos de vitória ou benefícios. A cidade a gente sempre vai fazer ação lá com o naipe de paus, né? E a cidade ela tem desde o A até o rei uma localidade por valor. Então vou explicar aqui na ordem, começando pelo valor de A, né? Que seria o valor 1 do jogo. Um detalhe importante é que qualquer lugar que eu já fui, né, que esteja circulado, eu não posso ir de novo, tá? Isso tanto no cemitério, na mina, na terra ruim, quanto na trilha. A cidade é o único lugar que eu posso repetir, ou seja, visitar um lugar mais de uma vez. Então começando aqui pela de valor A, né? Vamos supor que eu escolhi o naipe de paus com o valor A, eu vou circular aqui o valor A, indicando que eu estou visitando aquele lugar. E a primeira vez que eu visitar o valor A, que é o necrotério, eu vou fazer amizade aqui com o coveiro, né? Então eu vou ganhar esse item aqui. E esse item está marcado lá no cemitério, tá vendo que é o mesmo símbolozinho? Então eu vou vir e marcar
significar que eu ganhei esse item, ou seja, eu fiz amizade lá com o cara do cemitério, o coveiro. E esse item aqui, né, essa habilidade, significa que sempre que eu visitar o cemitério e circular uma lápide, eu não ganho mais o nível de procurado. Então eu posso circular a lápide lá e ganhar recompensa sem me preocupar em ganhar um nível de procurado. Agora, a segunda vez que eu visitar o necrotério, eu vou ganhar a pá, que é um outro item no cemitério. Então eu vou vir aqui e circular a pá. Isso significa que sempre que eu for no cemitério e circular uma lápide, além de ganhar a recompensa, né, entre as duas lápides, eu vou ganhar um ponto de vitória adicional. Então, além de eu não ganhar nível de procurado, agora eu ganho ponto de vitória também. Então o necrotério, ela é muito importante pro cemitério. Uma coisa importante nos prédios é que a primeira vez que você visitar eles, você vai ganhar o bônus que tiver em cima do prédio. No caso aqui do necrotério, o bônus é o naipe de ouros. Ou seja, eu vou fazer uma ação bônus lá na mina, né, em qualquer lugar, né, que eu possa, né, descer eventualmente. Vamos então agora para a segunda, né, o valor de 2, que é um banco. Sempre que eu visitar o banco eu posso pagar 4 de grana, ou seja, 4 dinheirinhos. E aí para pagar é só você riscar aqui, ó, o dinheirinho. Se você tem que ter os 4, né, obviamente, 4 circulados. E o risco indicando que eu estou gastando eles e não tenho mais. E no caso do banco eu posso investir no futuro aqui. E eu posso escolher meio que uma aposta. Eu posso apostar no fazer o banco em vermelho. Eu só posso fazer um investimento em um deles. E o que significa isso? Sempre que virar as 3 cartas, né, da rodada para a gente fazer o turno, se eu apostei aqui, né, se eu investir no banco em vermelho, se as 3 cartas forem vermelhas, ou seja, de naipes de ouro e copas, eu vou ganhar pontos de vitória por isso. E se for na primeira rodada eu ganho 1 ponto, na segunda rodada 2 pontos e na terceira rodada 3 pontos. E você só pode apostar em uma das cores, né? Ou seja, se eu visitar o banco novamente, eu posso pagar 4 de dinheiro para apostar então no preto. E aí eu vou apagar aqui o vermelho, por exemplo. Então é assim que funciona o banco. E também a primeira vez que eu visitar o banco eu vou ganhar um ponto de vitória, né, que é o bônus que está aqui em cima. O terceiro prédio, né, que é a carta de valor 3, é o esconderijo. Então a primeira vez que eu visitar eu ganho um ponto de vitória. E além disso, o esconderijo me permite riscar 4 procurados, ou seja, 4 símbolos de procurado. Então se eu visitei aqui o esconderijo, eu posso vir e riscar 4 níveis de procurado. Isso é importante, vocês já vão entender por quê. O esconderijo é bem simples, toda vez que eu visitar eu vou perder 4 níveis de procurado. Agora nós temos o estábulo, que é o de número 4. Ao visitar a primeira vez, o bônus é uma ação no cemitério, e então eu posso comprar um cavalo de trabalho ou um cavalo de trilha, tá? E aqui não tem que ser na ordem, a hora que eu visitar eu escolho qual eu quero comprar. Se eu decidir comprar um cavalo de trabalho, eu vou pagar 3 dinheiros, e isso vai me dar 1 ponto de vitória e um martelinho. Então eu vou vir aqui, né, e marcar que eu já comprei esse cavalo. Eu posso visitar o estábulo novamente e comprar um outro cavalo. Você não pode comprar o mesmo cavalo mais de uma vez. E o cavalo de trilha, que custa 4 granas aqui, né? Tenho que riscar o dinheirinho. Ele vai me dar o item de cavalo de trilha lá na trilha. Que é aqui, ó. Na área da trilha nós temos o cavalo. E nós vamos marcar ele aqui. O que significa esse cavalo? Sempre que eu escolher fazer uma ação na trilha, né, e eu escolher o valor, eu vou somar mais 6 naquele valor. Por exemplo, nesse mesmo exemplo aqui das cartas, se eu tivesse escolhido o naipe de copas para fazer uma ação na trilha e o valor 4, e eu tiver o cavalo de trilha, eu vou adicionar 6. Então eu posso fazer uma ação na trilha até o valor 10. Então para isso que serve um cavalo de trilha. O prédio de número 5 é a loja de variedades, e aqui nós temos 3 opções de compra, que também nós podemos comprar, não precisa ser na ordem, tá? Antes, a primeira vez que você vir aqui, você vai ganhar uma ação lá na trilha, né, uma ação bônus. E nós podemos comprar 3 coisas. A primeira delas é comprar uma bateia. Por 3 dinheiros, nós vamos ganhar uma bateia aqui e um ponto de vitória. Ou nós podemos comprar uma picareta por 2 dinheiros. A picareta ela vai te dar um ponto de vitória e vai te dar o item da picareta lá na mina. E o item de picareta na mina, ela serve basicamente como cavalo de trilha lá. Quando eu escolher fazer uma ação da mina, por exemplo, eu escolhi aqui o naipe de ouros e o valor 8. Se eu tiver a picareta, eu posso aumentar esse valor 8 em 2 ou diminuir em 2. Então eu poderia, por exemplo, escolher
fazer um 6 para vir para cá, ó, por exemplo. Isso te dá mais opções ali para você conseguir explorar as minas, né, nos lugares que você tem que ir. E por fim, nós podemos comprar na loja de variedades uma bandana. Pagando um dinheirinho, nós podemos comprar uma bandana. Tá? E isso é uma coisa importante, você só pode comprar um item a cada visita que você fizer. Se você quiser comprar outro item, você tem que visitar a loja de variedades novamente. A bandana ela custa 1 e ela é um item lá na Terra Ruim. Nós vamos vir aqui e circular a bandana. A bandana significa que sempre que a gente fizer um assalto na Terra Ruim, a gente vai ganhar um nível de procurado a menos. Ou seja, nas galinhas aqui a gente não ganharia nível, né, de procurado, nas vaquinhas ganharia só 1, nas carruagens só 2 e no trem só 3 ao invés de 4. Então diminui em 1 o nível de procurado que você ganha na Terra Ruim. Agora a opção de número 6 na cidade é a igreja. A primeira vez que visitar a igreja a gente ganha um ponto de vitória e toda vez que você visitar a igreja você pode pagar um dinheiro para remover um procurado. E você pode fazer isso com um limite de 8. Então você pode fazer uma doação de até 8 moedas, né, de grana e remover a mesma quantidade em procurado. Vamos supor que eu visitei lá e paguei 3 dinheiros, poderia remover 3 procurados, por exemplo. E a cada visita que você fizer, você só pode pagar 8, né, numa só visita, até 8. O lugar do número 7 é o hotel. A primeira vez que a gente visitar o hotel, a gente ganha uma ação extra na Terra Ruim, tá? Uma ação bônus. E cada vez que a gente visitar o hotel, a gente pode pagar 2 dinheirinhos para se hospedar lá e circular a estrela de prata mais à esquerda, né, que não tiver circulado. Então, por exemplo, a primeira vez eu vou circular essa estrelinha aqui. Se eu visitar o hotel novamente, né, eu não vou ganhar o bônus porque eu já fui lá antes, eu posso pagar 2 dinheiro novamente e circular a próxima estrela. Isso aqui são estrelas de prata. E no final do jogo, você vai olhar a última estrela circulada e ganhar aquela pontuação, né, em pontos de vitória no final do jogo. O 8º lugar que nós podemos ir, de valor 8, é o cartório de terras. A primeira vez que a gente visita lá, a gente ganha uma ação no cemitério, né, como bônus. E o cartório de terras, você vai comprar terras, né? Então aqui ele é tipo um minigame, um Tetrisinho. Você pode escolher uma dessas 3 peças, só pode comprar uma por visita, tá? Paga o valor delas, né, em dinheiro. E aí você vai poder usar essa peça para pintar aqui essa área, né, no cartório de terras. Você pode virar a peça, espelhar como você quiser, tá? O que você não pode é sobrepor outra peça, né, ou ultrapassar aqui essa linha de 3x3. Então vamos supor que eu vim aqui e circulei e decidi comprar de 8, por exemplo. Eu posso fazer aqui um Lzinho, né? Então vou vir e vou pintar aqui esse L. E eu ganho em pontos de vitória todos aqueles valores que eu sobrepus, né? Nesse caso 1, 3 e 1, ganharia 5 estrelinhas e marcaria aqui, ó. E deixaria pintadinho aqui. E a próxima vez que eu visitar, eu posso comprar uma outra peça e colocar aqui. Se um jogador ele não conseguir colocar a peça, então ele não pode comprar terras ali no cartório de terras, tá? E se um jogador conseguir completar todos os espaços, né, de 3x3, ele ganha um bônus de 7 pontos de vitória. E é assim que funciona o cartório de terras. Agora a nona opção é o armeiro, né, com um valor 9. A primeira vez que nós formos no armeiro, ganhamos um bônus lá na trilha, ou naipe de copas. E a primeira vez que a gente visita o armeiro, a gente pode comprar uma pistola pelo valor de 3 dinheiros. Uma pistola é um item aqui na Terra Ruim. A gente vai circular aqui. E a pistola, ela soma 2 na sua carta de assalto. Lembra que quando a gente vai na Terra Ruim, a gente tem que virar uma carta e comparar o valor dela com o lugar que a gente está tentando assaltar? Então a pistola ela vai somar 2 naquela carta, né, para você ter mais chance de conseguir ser bem sucedido no assalto. E a segunda vez que nós visitarmos o armeiro, né, se a gente tiver comprado a pistola na primeira, a gente pode fazer um upgrade da pistola e comprar um rifle. Que aí por 4 dinheiros nós vamos circular o rifle. E o rifle ele vai aumentar em 4 a sua carta de assalto. Você não pode comprar o rifle direto, você tem que comprar primeiro a pistola, visitar o armeiro uma segunda vez para fazer um upgrade lá para o rifle. Agora o 10º lugar que nós visitamos com o valor de 10 é o agente de fiança, que dá um bônus de 1 ponto de vitória. E quando nós visitarmos ele, nós podemos escolher um fora da lei para a gente rastrear. Isso é, a gente pode escolher um valete, uma dama ou um rei. E nós vamos circular aqui em cima, nessa área, nós temos os fora da lei. Então vamos supor que eu visitei aqui o agente de fiança e eu escolhi rastrear o rei, por exemplo.
Isso significa que sempre que o rei aparecer entre as 3 cartas, né, que são viradas aqui na mesa para a gente escolher as ações, eu vou ganhar uma recompensa. E aí a recompensa pode ser 4 de grana, 2 de ouro ou perder 2 níveis de procurado. Então se aparecesse 2 reis, eu ganharia 2 recompensas. E eu posso rastrear mais de um fora da lei. Só que eu tenho que visitar o agente de fiança novamente para poder marcar uma outra aqui, por exemplo, o valete. Aí sempre que aparecer um valete, um rei, eu vou ganhar uma recompensa por cada valete e rei que aparecer ali no centro da mesa. Então isso é importante, só pode marcar um por visita. Agora a 11ª opção na cidade, que a gente visita com valete, é a delegacia. A delegacia, a primeira vez que nós formos, ganhamos uma ação nas minas, e a delegacia permite que a gente olhe a carta de xerife secretamente. Então a gente vai pegar e só nós vamos olhar, voltar, e depois de olhar você pode escolher ganhar um ponto de vitória, né, marcar uma estrelinha aqui, ou perder 2 níveis de procurado. Tá? E isso é importante, vocês já vão entender por quê, que é na fase que o xerife dá a ordem, né, a voz de prisão. 12º lugar é o salão, né, que nós visitamos com a carta de dama, a primeira vez dá um ponto de vitória, e nós podemos comprar pontos de vitória pagando 2 granas, né, com um limite de 8 pontos de vitória. Então, para cada 2 dinheiros que você pagar, você ganha um ponto de vitória. E a cada visita, né, a cada vez que você for lá, você pode comprar no máximo 8 estrelas. E por último, nós temos o Clube dos Garimpeiros, que nós visitamos com o rei. A primeira vez vai dar uma ação lá na Terra Ruim. Ela é a mesma coisa que o salão, mas nós compramos os pontos de vitória pagando 1 ouro. Então, para cada ouro que eu pagar, eu ganho um ponto de vitória, com um limite de 8 também. E assim são todas as ações da cidade, né? Bastante coisa, bastante detalhe o jogo, mas depois que você entende a iconografia, o jogo ele flui e muito fácil você consegue já identificar o que cada coisa faz. E essas são todas as ações possíveis do jogo. Uma coisa que eu não expliquei ainda é que nós podemos trocar ouro para influenciar as cartas que estão na mesa. Então a gente não conta só com a sorte, né, das cartas que vêm, nós podemos usar também ouro para manipular essas cartas. E como é que funciona isso? Nós podemos pagar 2 ouros para modificar o naipe de uma carta. Então vamos supor que eu quisesse muito fazer uma ação na Terra Ruim nessa rodada, e não veio nenhuma carta de espada. Eu posso pagar 2 ouros e dizer que esse rei aqui, ó, ele é um espada agora para mim. E então eu escolho outra carta para ser a carta de valor que eu vou usar na Terra Ruim. Eu posso também, né, e fazer isso também, né, é pagar 1 ouro para modificar o valor da carta. Para cada ouro que eu pagar, eu posso aumentar o valor da carta em 1 ou diminuir o valor da carta em 1 também. Então eu posso fazer ou só mudar o valor ou só mudar o naipe ou mudar os dois. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, 5 de dinheiros e eu quisesse muito fazer uma ação de número 6 na Terra Ruim. Eu posso pagar 2 ouros para dizer que esse 8, por exemplo, vai ser uma espada. E posso pagar mais 2 ouros para aumentar esse valor do 4 para o 6. E aí eu vou conseguir fazer ação 6 na Terra. Então essa é uma das funções do ouro no jogo. Você pode manipular ali as cartas, né, de ação que você vai fazer. Uma coisa importante é, no caso do banco e dos agentes de fiança, se eu tiver apostado aqui no vermelho e uma das cartas for preta, por exemplo, se eu tiver apostado no vermelho, eu não posso pagar 2 ouros para transformar esse 6 aqui num copas, por exemplo, e dizer que os 3 são vermelhos para ganhar a recompensa do banco, tá? E nem do agente de fiança, não posso mudar o valor da carta para ganhar do agente de fiança. A resolução do banco, né, e do agente de fiança, ela é feita antes dos jogadores poderem manipular as cartas. Então você, primeira coisa, vira as 3 cartas, vê se você ganhou alguma coisa no banco, né, ou no agente de fiança, se você já foi lá. E aí depois, na hora de fazer as ações, você pode manipular o valor e o naipe das cartas. E assim todos os jogadores vão jogar 5 turnos, né, como eu falei já. E quando acabar os 5 turnos, os jogadores vão ter uma mão de pôquer, ou seja, 5 cartas. Um detalhe importante do ouro, eu só posso mudar a carta de naipe e de valor que eu vou usar na ação, tá? Eu não posso mudar a carta que eu vou escolher como para ficar na minha mão de pôquer. Então eu vou manipular as 2 cartas, a que sobrar, ela vai ser a minha mão de pôquer. Tá, então a mão de pôquer vai ser uma das 3 que virá. Então todos os jogadores jogando 5 turnos, nós vamos resolver a mão de pôquer. E aí você vai olhar a mão que você tem e vai ver o que você fez aqui e ganhar uma recompensa.
Tá? E isso é feito individualmente, todos os jogadores vão ganhar recompensa de acordo com a mão que você fez. E aí, se você não sabe jogar poker, no manual tem aqui uma classificação, né? Como é que funciona a mão de poker aqui. O que significa um flush, um full house, uma quadra, enfim. Aí você pode consultar ali no manual para tirar a dúvida. Nesse meu exemplo aqui, eu terminei com uma mão com 2 reis, um de paus e um de espada, um 4 de ouros, um 2 de copas e um 4 de paus. E nesse caso eu tenho 2 pares, ou seja, eu tenho 2 número 4 e 2 reis. 2 pares, eu ganharia uma recompensa de 3 dinheiros e 2 pontos de vitória. Então você vai ganhar pontos de vitória e dinheiro no final da rodada, de acordo com a sua mão de poker. É com o máximo aqui, se você fizer um Royal Flush, 10 dinheiros e 9 pontos de vitória. Então você vai marcar lá o dinheiro e o ponto de vitória que você ganhou. E nós vamos para a próxima fase, que é a bateia e o trabalho. Nessa fase, todos os jogadores vão receber 1 ouro por cada bateia que eles tenham circulado. Então nesse exemplo aqui eu tenho 2, eu marcaria 2 ouros. E nós vamos ganhar 2 dinheiros por cada martelo que nós temos circulado. Nesse caso eu tenho 2 martelos, eu ganharia 4 dinheirinhos. Então é para isso que serve a bateia e o martelo aqui embaixo nessa área. E agora, por fim, nós vamos resolver a carta de xerife, tá? E aí vem a parte importante do jogo. Antes de resolver a carta de xerife, ele vai dar ordem de prisão e alguns jogadores podem ser presos, né, e tomar uma penalidade por isso. Antes de virar a carta, os jogadores têm a oportunidade de subornar o xerife. Para subornar o xerife, você tem que pagar uma quantidade de ouros igual ao seu nível de procurado. Então vamos supor aqui que eu tivesse com 5 níveis de procurado. Eu poderia, antes de virar a carta, vamos supor que eu estou com medo ali de ser preso pelo xerife, eu posso pagar 5 ouros e dizer que eu subornei o xerife. E aí o xerife ele não vai me afetar nessa rodada. Tá? Então depois que todos os jogadores escolherem se vão subornar o xerife ou não, nós vamos virar a carta do xerife. E se a carta do xerife for igual ou maior que a sua quantidade de procurados, você está livre, você não é preso. Agora, se a carta do xerife for menor que a sua quantidade de procurados, então você vai ser preso nessa rodada. Então, nesse exemplo aqui, né, o xerife ele virou uma dama, né, que é de valor 12. E eu tenho 5 níveis de procurado. Então, nessa rodada eu estou tranquilo, eu não fui preso. Vocês entenderam agora a importância da delegacia, né? Você olhar a carta de xerife e depois de olhar poder perder 2 níveis de procurado, um ponto de vitória. É importante ir lá porque você consegue se programar para não ser preso. Agora, se eu tivesse decidido não subornar o xerife, por exemplo, e falar com 5 níveis de procurado, eu acho que o xerife não vai me pegar, não. Mas a carta de xerife for um 4, ela é menor do que o meu nível de procurado. Então eu vou ser preso nessa rodada. E a minha penalidade, ela depende do valor da rodada. E tá tudo descrito aqui, ó, no tabuleiro. A penalidade pela prisão, na primeira rodada, o jogador deve perder 10 dinheiros se ele possuir, ou 4 pontos de vitória. Então se ele tiver 10 dinheiros, ele pode escolher entre um ou outro. Se ele não tiver o dinheiro, ele tem que perder um ponto de vitória. Na segunda rodada, ele perde 14 dinheiros, ou 6 pontos de vitória. E na última rodada, 18 dinheiros, ou 8 pontos de vitória. Se um jogador tiver com um nível de procurado de 14 ou mais, né, isso com certeza ele vai ser preso, porque a maior carta do jogo é um rei, que é um valor 13. Nesse caso, ele deve perder a quantidade em pontos de vitória. Mesmo que ele tenha o dinheiro, ele não pode optar por perder o dinheiro. Então se você tiver muito procurado no nível de 14 ou mais, você vai ser preso, né, a não ser que você suborne o xerife, né, com bastante ouro. E você vai perder os pontos de vitória. Então, você não tem escolha entre perder o dinheiro ou o ponto de vitória, você perde os pontos, né? Você deve perder os pontos. E depois de resolver a carta de xerife, nós vamos pegar todas as cartas do jogo, mesmo as que foram descartadas, vamos embaralhar, né, todo o baralho e começar uma nova rodada, né, separando uma nova carta de xerife, virando 3 cartas e começando, né, os 5 turnos novamente na segunda rodada. E a mão de poker agora a gente preenche nessa área aqui. Depois nós vamos fazer na terceira rodada. E depois da terceira rodada nós vamos para a pontuação de final de jogo. Antes eu vou explicar para vocês essas cartas de recompensa aqui. As cartas de recompensa, elas dão algum requisito que vocês têm que cumprir. E o jogador que cumprir primeiro um desses requisitos aqui vai ganhar 7 pontos de vitória. Vai marcar aqui nas estrelinhas, né, 7 pontos. E vai pegar a carta e virar ela.
o jogador ele só pode cumprir uma recompensa uma vez. Mas ao virar a carta, os outros jogadores ainda podem ganhar aquela recompensa, só que se eles cumprirem, né, dessa vez eles vão ganhar 4 pontos de vitória, ao invés de 7. Se 2 jogadores cumprirem na mesma rodada, né, os requisitos aqui, eles vão ganhar os 2 7 pontos de vitória, então depois vai virar a carta. E os demais podem ganhar 4 quando eles cumprirem. E aí os requisitos aqui das cartas, eles são bem autoexplicativos e bem fáceis de entender, tá? Eu não vou explicar todos, mas eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, esse aqui, se você tiver 9 de procurado ou mais, né, você já atingiu essa recompensa e ganha 7 pontos de vitória. Essa daqui você tem que ganhar todos os bônus que for 1 ponto de vitória na cidade, ou seja, visitar todos os lugares que o bônus aqui é 1 pontinho de vitória. Essa outra você tem que ter pelo menos 5 entre bateia e martelo, somando os 2, né, em qualquer combinação. Quando você tiver 5, você também cumpre essa recompensa. E aí tem várias outras, né, que ficaram de fora de jogo. A gente sempre embaralha e define 3 por partida, então isso já dá uma rejogabilidade bem legal no jogo. E então depois da terceira rodada, depois da gente resolver, né, a mão de poker, ganhar as recompensas da batalha e trabalho, e o xerife dá a voz de prisão, né, depois dos jogadores serem presos ou não na última rodada, nós encerramos o jogo e vamos para a pontuação final. Como é que funciona a pontuação final? Aqui no cantinho nós temos para a gente marcar, né, a pontuação. Primeiro nós vamos converter a cada 4 dinheiros que sobraram em 1 ponto. Então no caso aqui vamos supor que eu sobrei com 8 dinheiros. Então vou riscar aqui os 8 dinheiros e ganhar 2 pontos de vitória. Depois eu vou fazer a mesma conversão para o ouro. A cada 2 ouros 1 ponto de vitória. Então se eu tivesse aqui 5 ouros, por exemplo, eu riscaria 4 e ganharia 2 pontos de vitória. Depois nós vamos marcar todas as pontuações que nós fizemos nas estrelas de prata. E agora eu vou explicar elas aqui, que são aqui no final da mina ou no hotel. E aqui então nós vamos somar, né, a última estrela que nós marcamos no hotel. Pode ser 2, 7, 14 ou 23, se você visitou o hotel 4 vezes. E aqui na mina nós vamos ganhar pontos de acordo com as que a gente circulou. Vamos supor que eu circulei essas duas aqui, né? E eu vou explicar o que cada uma delas aqui fala, né? Essa última aqui diz que você ganha 1 ponto de vitória por cada lápide que você circulou no cemitério. Essa outra, 1 ponto de vitória por cada prédio circulado. Aí não importa quantas vezes você visitou um prédio, mas é por prédios diferentes. Por isso é sempre importante você marcar, né, a cartinha aqui do lugar que você está visitando. Vamos supor que nesse caso aqui eu marquei, então seriam 4 pontos de vitória. Essa outra me dá 1 ponto por mina circulada. Então nesse caso seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de vitória. Essa outra me dá 1 ponto por cada parada que eu fiz na trilha, ou seja, cada cartinha aqui que eu circulei na trilha, 1 ponto de vitória. E a última, 1 ponto de vitória por cada assalto que eu fiz aqui na Terra Ruim. Então a gente vai somar esses valores, né, e colocar aqui nessa área das estrelas prata. Então nesse exemplo aqui eu fiz 8 de mina e 4, né, de cidade, seriam 12 pontos de estrela prata. E por fim eu vou colocar todas as estrelas que eu marquei aqui. Nesse caso, 18 estrelas. Vou somar a pontuação. E essa é a minha pontuação final. O jogador com mais pontos de vitória é o grande vencedor. Se os jogadores empatarem, o jogador que tiver a menor quantidade de nível de procurado é o vencedor. E aí, se ainda empatar, a maior quantidade de ouro. Se o empate persistir, a maior quantidade de grana. Então esses são os critérios de empate. Se empatar em todos os critérios, aí os jogadores terminam empatados. E é assim que se joga Flip Town. Mas não acabou, porque nós temos umas variantes bem legais. A primeira é que você pode ser um personagem, né, no Velho Oeste. Para isso é só pegar todas as cartas de personagens, embaralhar, e na preparação do jogo, no início do jogo, cada jogador pode pegar uma carta e ele vai ser aquele personagem. Isso dá uma simetria aí no jogo, principalmente com os recursos iniciais, né? Cada personagem vai ter uma quantidade de ouro, né, de grana que você começa. Você já pode começar com algum item, e todos os personagens vão ter uma habilidade especial que você pode usar uma vez na partida. Vou dar só um exemplo aqui, porque as cartas são bem fáceis de entender também. O pioneiro começaria com 3 de grana e 4 de ouro, e uma vez por partida eu posso fazer uma ação bônus na trilha. Então a qualquer momento do jogo eu posso falar, eu vou usar uma habilidade especial e eu vou fazer uma ação bônus na trilha. E aí eu fazer uma ação em qualquer lugar da trilha. Depois de fazer a ação especial do seu personagem, você pega e tampa metade da carta aqui para indicar que você já usou
porque todas as habilidades especiais você usa somente uma vez. E aí nós temos uma exceção que é o Coringa. Se algum personagem for o Coringa, então ele vai receber as 2 cartas de Coringa que a gente removeu lá no começo do jogo, tá? E ele vai ficar com ele. E aí 2 vezes por partida, ele pode gastar uma carta dessa para trocar o naipe ou o valor da carta de ação que ele escolher. Então ele descarta a carta de Coringa, ele pode fazer isso 2 vezes, né? Depois que fizer, coloca a carta aqui para indicar que ele já usou. Além disso, nós temos uma variante que é o Texas Hold'em Poker. Para quem conhece aí vai entender mais ou menos, para quem conhece poker. Mas essa variante, o que significa? No início de cada rodada, cada jogador vai receber 2 cartas aleatórias, né? Que vão manter em segredo. E ele vai colocar essas cartas do lado do seu tabuleiro e elas vão compor a sua mão de poker. Então só você vai ver essas 2 cartas. E no final da rodada, né, quando você vai ter 7 cartas, né, somando as 5 cartas aqui que você pegou durante o jogo e marcou no tabuleiro, mais as 2 que você recebeu no começo, né, você vai virar. E entre essas 7 cartas você vai escolher 5 delas para compor a sua mão de poker. Então você vai tentar aí conseguir a melhor combinação possível para ganhar mais recompensa. E assim que a mão de poker for resolvida, você descarta essas 2 cartas que estavam com você. E além disso, os jogadores podem fazer uma partida mais competitiva. Isso é que você no final da rodada vai comparar a mão de poker de todos os jogadores e só quem tiver a melhor mão que vai ganhar a recompensa. Isso deixa aí o jogo bem mais estratégico aí, mais uma pegada de poker. E se 2 jogadores fizerem 2 pares, por exemplo, né, como o melhor mão, você vai olhar quem fez as cartas com maior valor. Mas se as cartas de valor ainda forem iguais, então os jogadores vão dividir a recompensa, né, da forma mais uniforme possível. E assim que se joga Flip Town, né, como eu falei, ele também tem uma variante solo aí que você pode jogar contra um bot, né, você pode ver as regras lá no manual, é bem tranquilo, bem fácil de entender. Então você pode jogar o jogo sozinho. Além disso, ele está vindo também com uma mini expansão, que chama As Cercanias, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida dessa expansão, também podem colocar aí nos comentários ou me chamar no Instagram que eu ajudo vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele tem bastante detalhe aí, como vocês viram, bastante coisinha, né? O vídeo de regras acho que ficou um pouco longo, mas depois que você pega e joga uma vez, ele é bem tranquilo e é uma delícia de jogar. Eu adoro jogos roll and write, flip and write, adoro jogos com canetinha e eu adorei esse jogo, ele é bem estratégico e tem essa pegada aí do poker ainda para apimentar mais ainda o jogo. Se eu te ajudei de alguma forma, vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, considera se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários se vocês querem ver uma gameplay de Flip Town no canal, que a gente vai ver a possibilidade de fazer isso. E como de costume, alguma dúvida das regras? Não expliquei alguma coisa direito? Se for jogar, não entendeu direito? Coloca aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram, @casaldosjogos, que eu vou conversar e tirar dúvida com vocês tranquilamente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Caraca, 1h11 de gravação. Quanto será que vai ser o tempo do vídeo editado agora?